Então, boa noite a todos novamente e vamos então dar início à nossa formação de hoje, ou partilha de hoje. E hoje vamos falar como despertar o interesse no teu potencial convidado. Sendo que nós vamos falar de como despertar o interesse no teu potencial convidado, claramente aqui estamos a falar sobre a área de negócio de nós aumentarmos a nossa equipa de trabalho e trazermos mais pessoas que têm interesse em ser consultores como nós, está bem? E assim sendo, nós falamos há mais ou menos uma semana e meia, sobre o primeiro passo, não é? Sobre a nossa lista de contactos, criar aqui a nossa rede de pessoas com as quais nós podemos falar, ok? E agora vamos falar sobre o segundo passo. E o nosso segundo passo, todos eles são importantes, são 7, mas este segundo passo é aquilo que distingue alguém que tenta e alguém que faz. Porque aqui nós vamos falar do convite, está bem? O Pedro deixou ficar aqui algumas frases para vocês entenderem que sim, é desafiante às vezes, não é muito fácil, ok? É talvez a área do negócio que mais desafio pode dar, mas ainda assim, o primeiro passo, como diz aqui, pode parecer difícil, o caminho longo, mas os resultados à frente são incríveis. E eu quero muito falar-vos sobre isso. Eu estou no negócio há mais ou menos 3 anos e meio, mais coisa, menos coisa. E houve uma fase que eu me foquei verdadeiramente em encontrar pessoas com as quais eu queria trabalhar. Mais do que eu apresentar só porque sim, entendem? Eu mostrar aquilo que faço só porque sim, eu fui à procura de pessoas com as quais eu me identificava. E a verdade é que daí para a frente eu consegui, devemos ser neste momento 50 elementos, com os 50 elementos que eu tenho neste momento, comigo, quando eu digo comigo, é comigo de mim, que geraram de mim, ou da Patrícia, ou da Renata, ou da Diana, entendem aquilo que eu quero dizer? De repente, para quem achava que nunca na vida ia trabalhar a área de desenvolver pessoas, investir em pessoas, perceber de que forma é que estas pessoas podem ou não crescer, tornou-se de facto incrível, porque é aquilo que mais gozo me dá. O que mais dá gozo é ver pessoas é fazer isto que a Diana fez. Que é, ok, eu trouxe um ensinamento ontem, a Diana pôs em prática, funcionou. É como se validasse o meu trabalho. Entendem aquilo que eu quero dizer? E este resultado do reconhecer de alguma forma que aquilo que tu fazes traz valor para as pessoas é brutal. E esta é, como eu disse, a área de negócio mais desafiante exatamente por isso, porque o resultado aparece muito lá à frente, não é imediato, é mais difícil de ser visualizado. Enquanto que uma reserva, nós vemos a reserva acontecer, uma pessoa desenvolver-se, não é? Entrar no negócio e desenvolver-se é um processo mais longo, mas prazeroso também. E já agora fica aqui a nota que o fracassado não é aquele que desistiu de lutar, mas sim aquele que poderia ter ajudado e preferiu fechar os olhos, tá? Nós às vezes passamos por isto, inclusive eu, está bem? Que sou uma apaixonada por equipa, eu também passo por isso. Vou ter que clicar aqui. Vamos então. Primeiro, esta apresentação que nós estamos a fazer está como base o GoPro, está bem? Já falamos sobre ele. Ele está disponível em PDF se vocês preferirem, podem também encomendar online. Eu acho que é para na casa dos 10€, não é, Renata? Que ele está 8, 10. Eu não consegui encontrar nas livrarias, por isso também não vi online. De qualquer das Acho que maneiras, está. anda mais ou menos nesse valor, está bem? É uma bíblia, tá? E é muito interessante porque, tal e qual como ontem, o Pedro também, ao preparar esta formação, rapidamente percebeu que houve muita coisa que nós deixamos de fazer. Entendem? É como se fosse uma chamada de atenção, uma tomada de consciência. E ele aqui fala muito na skill do convite, né? De que forma é que nós abordamos as pessoas que queremos que trabalhem connosco, e passa muito por nós gerirmos a nós próprios. O processo de nós convidarmos alguém não se trata da resposta ou não resposta da pessoa que eu vou convidar. Trata-se da forma como eu encaro o processo, ok? Como é que eu ligo as emoções ao processo. Primeiro que tudo, eu vou só aqui arrumar-vos cá para baixo, que estão aqui mesmo à minha frente, é que é para eu conseguir ler, senão eu não consigo ler. Então, primeiro, gerir emoções. Claro que cada vez mais nós sabemos que falar com pessoas e trazer entusiasmo, trazer desenvolvimento, nós temos que estar bem com isso, né? Temos que querer passar efetivamente essa mensagem. E a primeira dica que ele dá, o Eric, é exatamente esta: é aceitar o processo e desligar do resultado. Eu, quando vou falar com alguém, com o intuito de lhe mostrar aquilo que eu faço, ou não, com o intuito de perceber se isto vai ou não ajudar aquela pessoa, a minha prioridade tem que ser
o dar o meu melhor. Sempre. Se a minha prioridade for dar o meu melhor, independentemente daquilo que o resultado trouxer, eu vou estar bem com isso. E na maioria das vezes, se nós pensarmos bem, no nosso dia a dia, quando o nosso foco é dar o nosso melhor, por norma o resultado é positivo, não é? Se o nosso foco for dar o nosso melhor, ainda que possa não ser reconhecido por terceiros, a nossa imagem é pensada, ok, eu dei de facto o meu melhor. Se não aconteceu é porque não tinha que acontecer. E cada vez mais isso é importante, porque nós quando fazemos uma apresentação de negócio estamos sempre focados no fecho, não é? Aquela pessoa vai se tornar consultora, eu vou conseguir ter mais um elemento comigo. Mas de repente aquela pessoa não se torna, por várias questões. Eu tenho aqui vários exemplos, está bem? O exemplo da Renata para mim é o mais óbvio. Eu falei com a Renata só 4 meses depois é que nós voltamos a falar. E se o meu foco no dia em que eu falei com a Renata pela primeira vez fosse a resposta do sim ou do não, eu teria desistido da Renata. Eu não me teria focado em conhecer a Renata, em acompanhar a Renata. Ok? Portanto, e a Renata se calhar hoje não estava aqui, ou estava, não sei, depende. Mas de qualquer das maneiras, de facto, o facto de eu estar ali, de facto, redundante, mas era preciso, o facto de eu estar presente e perceber qual era a logística da Renata e respeitar os tempos que a Renata me pediu, foi ferramenta importante para ela confiar em mim, para ela entender que a minha preocupação não era só torná-la um elemento da minha equipa, era de facto que ela percebesse que aqui era uma oportunidade, ok? Depois, sermos nós próprios. Isto é muito importante. Há aqui alguém que já assistiu a reuniões de terceiros, de apresentações de negócio, de terceiros, de pessoas que não estejam diretamente ligadas, ou seja, que o convidado não seja meu. Já assistiram? A Diana já, a Boés. Andréia, tu alguma vez assististe? Achas que não? Ok, assististe à tua, não é? Só que não tinhas noção. Boa. É muito importante durante esta nossa conversa para gerar o convite sermos nós mesmos. O que é que eu quero dizer com isto? Nós não podemos inventar uma persona para poder convencer, e coloco o convencer muito entre aspas, está? Alguém a conhecer aquilo que nós fazemos. Se nós vamos convidar alguém a fazer aquilo que nós, a conhecer aquilo que nós fazemos, tem que ser de forma natural, tem que ser de forma a que nós de facto sintamos aquilo que estamos a dizer. Ou que, de alguma forma, vejamos aquilo que estamos a dizer que vemos naquela pessoa, não é? O potencial que eu via na Renata tinha que ser de verdade. Eu não podia estar a dizer que via um potencial que era errado, certo? Que eu não via. Depois, fazer com paixão. Pá, eu brinco muito com isto. Quem esteve no congresso também, eu falei muito sobre isso. Na minha mentoria eu falo muito sobre isso. O sorrir. Malta, se nós vamos para uma reunião, ou se vamos convidar alguém, seja por chamada, por telefone, ou até mesmo a escrever, se nós estivermos muito sérios, olha, muito contraídos, como eu estou hoje, vocês conseguem perceber que a minha mensagem não é a mesma, por eu estar assim muito quieta. Até o meu tempo se altera. E isso influencia. O facto de nós estarmos felizes a partilhar algo que nos faz bem, faz com que do outro lado as pessoas se sintam minimamente inspiradas. Porque o dia a dia já é cansativo crescer, já é pesado crescer. Se apanharmos alguém bem disposto, é ou não é? Contagia. Quanto mais não seja, rimos ali 5 segundos e parecendo que não já aliviamos um bocadinho do peso. E aqui não deixa de ser diferente. Depois, mesmo com isto tudo, nós temos que ser profissional. E acima diz, não tentes ser alguém que não és. E abaixo diz, ser tu mesmo, mas mais ousado. Epá, parece um contrassenso, não é? Mas a verdade é que, se nós queremos resultados diferentes, temos que ter ações diferentes. Eu posso não ser alguém que tenha descoberto ainda a paixão por trabalhar equipa. Vamos falar em português, está bem? Eu não me vou inibir daquilo que tenho que dizer, ok? Portanto, levem isto como sinceridade. Eu sou alguém que ainda não descobriu o prazer em trabalhar em equipa. Eu vou ter um desafio maior quando tiver que falar sobre isso. Mostrar entusiasmo, não é? Mas, por outro lado, pensem desta forma. O André hoje foi ao grupo da Hashtag Traveling e quis dar os parabéns. E ele não pôs valores. Ele podia ter posto valores, não podia? E não pôs. E não pôs porquê? Porque não é isso que importa. O que importa é que a equipa está de facto a reservar. O que importa é que toda a equipa está a gerar renda para ganhar. Na verdade, aquilo que nós temos que fazer é ser eu própria, e eu tenho 50, mas quero ter. Olá, princesa. Mas quero ter. Mas quero ter 400, como o André Fragoso, por exemplo. Ok, estou a dar o exemplo do André porque é dele que estamos a falar. Então eu vou ser mais ousada.
Eu vou falar sobre aquilo que eu quero atingir lá no futuro, com um sorriso na cara, mas sou eu nesta fase estou em fase de crescimento e vou assumi-lo. Eu quero muito estar a trabalhar com a Andreia, porque eu vejo o potencial na Andreia e sei perfeitamente que eu tenho potencial para a poder acompanhar. Se não for eu tenho o André lá atrás. Ok? E aqui é isto mesmo, é ser tu, mas mais ousado. Vê um bocadinho mais à frente. Está bem? E eu a carregar na seta, mas ele não obedece. Depois, tipos de contacto, está bem? Quem é que aqui já ouviu falar sobre isto? Eu sei que a Diana, o Ricardo, a Renata, talvez o Joel e a Andreia também tenham ouvido já falar qualquer coisa. Quando nós fazemos uma lista de contactos, depois da lista de contactos feita, nós temos que as dividir ou subdividir, tá? E vamos falar sobre contactos quentes, contactos mornos e contactos frios. Há uma coisa muito importante que eu quero que vocês entendam todos. Nós podemos transformar quer um morno, quer um frio, num elemento presente na nossa equipa. Nós podemos fazer um upgrade. Daí que nós vamos conseguir transformar a vida daquela pessoa, são outros 500. Porquê? Porque não temos a afinidade nem o conhecimento que temos que ter para perceber de que forma é que nós vamos ajudar aquela pessoa. Vou-vos dar um exemplo prático. Aliás, 2 exemplos práticos. E vou pegar sempre em pessoas que estão aqui presentes, primeiro porque corroboram a minha história, ok? E depois porque de alguma forma também para vocês entenderem que tudo aquilo que nós dizemos e partilhamos, ou que eu faço questão de partilhar, são casos reais. A Renata foi um contacto estritamente frio. Eu mandei-lhe uma mensagem via Instagram, olhei e disse, curta esta gaja. Não me perguntem porquê, olhei, curti e disse, vou mandar mensagem. E mandei. Mas como mandei mensagem para ela, mandei naquele dia para 40 ou 50 pessoas. Também não vos vou iludir, tá? Era o meu processo. Eu estava em campanha Blitz. Campanha Blitz era enviar N de mensagens durante um período de minutos, ok? Nós colocávamos um cronómetro e era ir ao Instagram procurar perfis que te identificassem e mandar mensagem, ok? E num dessas Blitzes aconteceu falar com a Renata. E a nossa primeira reunião, quando nós nos conhecemos, até a fase do convite, foi assim meio estranha, porque não havia afinidade, não é? Eu fiz-lhe uns elogios e tal, verdade, era o que eu sentia. Eu ainda hoje lhe repito N de vezes que acho mesmo que o perfil dela é incrível. E de repente o processo aconteceu durante 4 meses. E o que é que aconteceu durante 4 meses? Eu não aqueci a Renata para quente. Eu aqueci a Renata para morna. Só a tornei quente no dia em que estive com ela presencialmente pela primeira vez. Em que nós fomos um grupo, acho que foi a nossa primeira vez que estivemos juntas presencialmente. Fomos um grupo de Coimbra. E naquele momento, eu e a Renata tivemos tipo uma ligação imediata, instantânea, que nunca mais quebrou. E é tornar um contacto frio um contacto quente. Vou-vos dar outro exemplo. A Diana e o Ricardo. A Diana e o Ricardo já estão connosco há algum tempo, não falharam quase nenhum evento. Quase não falharam nenhum. Falharam um só. O do Porto. Do Porto. Falharam um evento desde que nós estamos, portanto, somos consultores ao mesmo tempo. E nós há cerca de mais ou menos 3 semanas, desculpem, 3 semanas estivemos com eles, em casa deles. Eles receberam-me, a Diana recebeu-me em casa deles. Nós ganhamos uma. Primeiro ela conheceu as minhas filhotas, né? E logo daí ela nunca tinha conhecido, é como se fizesse parte. Estão a entender o que quero dizer? Imediato. Depois as miúdas conquistaram-na fácil, não é? Portanto, é só estalar os dedos e elas conquistam. Fácil. Mas vocês não fazem ideia. Depois à vinda para cá, por acaso ainda não partilhei com eles, mas à vinda para cá eu vinha falar com o Pedro. Como de repente 2 estranhos se tornam família. Porque de repente a avó conta-me histórias, de repente o Ricardo conta uma história de como é que eles se conheceram, de repente nós já estamos a falar de parvoíces enquanto jogamos voleibol ou enquanto estamos na praia. E estamos a falar de pequenas coisas, mas são pequenas coisas que, de um momento para o outro, se eles precisarem da minha ajuda mais pessoal, e coloco entre aspas, está bem? Eu vou estar pronta para os ajudar porque já os conheço um bocadinho melhor. E vice-versa. Exato. Para mim já poderia ser considerado um contacto quente, a Diana e o Ricardo, a partir daquele fim de semana é inevitável. É inevitável. Por isso é que é tão importante nós marcarmos aqueles jantares. Porque mesmo depois de se tornar afiliado, há necessidade de tornar os contactos quentes. Quente. Bem? Vamos a... Como é que nós fazemos isto agora, não é? Então, quentes. Pessoas que tu não convidas, mas informas. O que é que são contactos quentes? Sabem aquela malta que vai tomar café à vossa casa que aparece sem ser convidado? Ou clica a dizer, olha, vamos tomar... É isto. Isto é um contacto quente.
vocês tendo a oportunidade de convidar alguém para a vossa casa que seja hábito ir aí, é fazer o que já fazem normalmente, está bem? Eu tenho ali um exemplo, por acaso diz Andreia, juro que não sei se o Pedro estava a pensar em ti, mas foi o que ele se lembrou. Logo depois de jantar, café cá em casa às 21h30. Isto não é, olha, anda cá a casa que eu gostava de mostrar aquilo que eu estou a fazer. Não é isso. É um convite normal. É aquilo que acontece por norma. Se vai acontecer ou não, o terceiro passo para nós nos tornarmos profissional, calma, lá iremos. Aqui estamos a falar de convite. Básico, simples, tá? Chamar alguém cá à casa que vocês já conhecem. Ou então irem à casa de alguém, não é? Fazerem-se convidados. Também acontece. Mas ser assim o mais natural possível. O mais óbvio, que é eu fazer um convite para algo que eu já faço, que me é natural. Faz sentido? Sim. Posso avançar, Andreia. Vejo-te a apontar. Se precisares de tempo, avisa, está bem? Oi, então, calma. Cheio de pressa. Mornos. Investigar um bocadinho. E o que é isto de investigar? Os nossos contactos mornos são pessoas que nós conhecemos na escola, pessoas que nós, sei lá, amigos de infância, vizinhos, alguém que nós temos a afinidade do bom dia ou boa tarde. Ou olha, então como é que estás? Está tudo bem? Entendem aquilo que... Alguém que a gente se cruza nos corredores do supermercado e fazemos aquela conversa de como é que está o tempo. É um bocadinho isto, está bem? E o que nós temos que fazer é fazer algo que ou nós já fizemos para convidar, ou algo que de repente nós percebemos que temos em comum. Por exemplo, um contacto morno, que eu vos posso dar aqui um exemplo prático. A Daniela e o Zé Mano. Há aqui algumas pessoas que conhecem a Daniela e o Zé. O Zé foi colega de escola do Pedro. E volta e meia nós convidávamos para ir tomar um café e não sei o quê. E eles tornaram-se nossos clientes. Eu vou-vos contar como é que eles se tornaram consultores. Eles vieram de viagem, mas a Dani já me tinha perguntado antes como é que eu fazia isto da consultoria, só que eu ignorei com sucesso. Está bem, vai lá agora de férias, quando vieres a gente fala, ok? E fomos tomar café a um restaurante até. Tomar café não, fomos almoçar e até levámos as mesas. E eles já tinham por hábito ir ali, ou seja, estavam extremamente confortáveis, era um sítio que eles conheciam, sabia que se comia bem e pronto. Nós entramos à 1h30 da tarde, saímos lá, eram 8 da noite. Ok? Um bar à beira-mar. Olha, se calhar a Andrea conhece. Um Mocaba. Conheces? Pronto. Foi precisamente nesse sítio. E estivemos ali imenso tempo. Ou seja, aquilo que o Pedro convidou para fazer era algo que eles faziam naturalmente. Ou ir tomar um café, ou ir jantar fora. Nós já fazíamos isso. Era algo normal. E um contacto de humor trata-se dessa forma. Ok? Como diz ali o exemplo. Olá, Nuno, logo depois do trabalho. Tens alguma coisa combinada? Que dizes depois de sairmos e irmos ao Eleven ver qualquer coisa? Isto para alguém que vocês tenham já um contacto que acontece, nem que seja esporádico. Para alguém que vocês já não falam há imenso tempo. Imaginem, a vossa vizinha que entretanto mudou de sítio, que já não está a viver lá há muitos anos, mas de repente vocês lembram-se dela. Vai ser interessante para ela. Olá, Diana. Há o tempo que nós não falamos. Como é que estás? E vamos aquecer este contacto. Como é que nós fazemos isso? Já vos vou explicar à frente. Frios. Temos de criar uma relação a partir do zero. Está bem? Nós temos que perceber primeiro como é que nós nos identificamos com aquela pessoa. Este é um mercado mais confortável para aquelas pessoas que têm muito medo deste tratamento. Tá? E eu, inclusive. Espera aí, eu vou tentar levantar esta, as duas, está bem? Porém, a maioria das pessoas que estão comigo e que estão registadas por mim, está bem? Que vieram por parte da minha consultoria, da minha abordagem, são pessoas mornas ou quentes. Isto porquê? Porque de alguma forma eu tenho uma abertura diferente, não é? Eu tenho uma conexão diferente. Um contacto frio é a fuga mais fácil para os que querem experimentar fazer equipa. Porquê? Primeiro, não tem a ligação emocional, logo à partida, cheque. Se levarem ou não, é-lhes igual ao litro. Ok, next. Não falta aí gente fria para eu poder contactar, certo? E depois, tem aqui uma questão que é, isto é um pró, e depois temos o contra, que é, nós levamos mais tempo a que esta pessoa se registre. Ou não. Se falarmos com Patrícia Oliveira, a taxa de registro dela é muito alta. Ok? Nos contactos frios. Mas pergunta-lhe se é fácil manter as pessoas com ela a equipa. Não é assim tão fácil. Está bem? Como para mim. Não é fácil eu convencer um Joel que ele tem que despender 2 horas por semana, sendo que ele não me conhece de lado nenhum. É-nos muito mais fácil se for morno ou se for quente.
tentar criar uma relação com esta pessoa desde o início, é importante que, primeiro, haja uma relação de verdade, não é? Quer com aquilo que nós vamos partilhar com aquela pessoa, não é? Eu tive que dizer aquilo que de verdade sentia a Renata, senão eu ia ser descoberta, inevitavelmente. Percebem? O figurino ia cair. Oi. A Andrea caiu, não caiu? Caiu. Eu tinha que ser de verdade, porque senão, à medida que nós fôssemos falando, ela ia perceber que não era, não batia a cara com a careta. Ok? E aqui é muita abordagem quando nós estamos a falar, por exemplo, por redes sociais, por contactos que entretanto alguém sugeriu e nós entretanto fomos falar, sei lá, aquela pessoa que nós nos cruzamos e que de repente se percebeu que nós fazemos o mesmo que nós, sei lá, aquela pessoa da bomba da gasolina e diz, olha, eu sei que tu fazes isso, será que dávamos para perceber? E nós podemos fazer esta abordagem, é um contacto frio, não é? Entendem? E tenho aqui os 2 exemplos. Olá, Ana, já venho a este café há algum tempo. Acho, olha, vê-se mesmo que foi o Pedro a fazer isto e que não passou por mim. Incrível. Estão a ver como está escrito incrível? Pá. Pronto, incrível e a forma como tratas toda a gente. Será que me podes passar o teu contacto? Talvez eu tenha algo que te interesse. E aqui é o pedir para receber. O pedir autorização para poder falar com esta pessoa. Está bem? Não vamos entrar a pé juntos e dizer, olha, está aqui o meu contacto, fala, entendem? É ao contrário. Existe alguma possibilidade de tu me passares o teu contacto para te mostrar algo que eu acho que faz sentido para ti? Ou então, olá Rafael, adorei o teu perfil, já conheces quantos países? A minha abordagem com a Renata foi, olá Renata, adorei o teu perfil, adoras viajar? Foi isto. Que é tipo, não é óbvio, não é? Alguém que entra no Instagram da Renata vê obviamente que ela adora viajar. Mas eu achei que o óbvio era o mais simples, e então fui pelo óbvio. Ok? Depois, vamos falar então de como aquecer contactos. É um método de forma, não é estranho para muita gente, já conhecido de algumas pessoas, mas nem sempre devidamente aplicado. O forma é nós sabermos como é que está a família, como é que está realmente a sua relação familiar, como é que está. Olá, Andreia, está tudo bem? Foi o Ok. Vasco. Pois, eu percebi. A tua internet estava a quebrar um bocadinho, eu percebi. Estava. Mas Dizer, pronto, também mudar bom, bem. já estamos de volta. Pô, estava a dizer agora e iniciar como é que nós começamos a colocar os nossos contactos frios e mornos quentes, utilizando o método FORM, tá? O método FORM é também muito falado neste livro e também é falado num livro como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que eu acho que tenho aqui, só um segundo, a ver se eu não atiro nada abaixo. É este, tá bem? Do Dale Carnegie. Eu depois partilho se vocês quiserem, tá bem? Fiquem tranquilos. Que é nós percebermos como é que está ele relativamente à sua família, se já foi pai, se não foi pai, se está casado, se é sozinho, se adora viajar sozinho, por exemplo. O que é que faz a nível profissional e quais objetivos do futuro. O que é que ele gosta de fazer nos tempos livres, ok? De que forma é que ele se entretém, o que é que lhe dá gozo fazer e, por norma, viajar na recreação é que é habitué, não é? E depois, o que é que motiva? Ou seja, o que é que a pessoa, qual é a visão da pessoa? O que é que ela realmente tem como um driver, como um guia, entendem? O que é que ela quer fazer para realizar? Muito importante. Nós, e eu, inclusive, muitas vezes fiz isto tipo chapa 5. Vou dar-vos um exemplo e voltar ao produto. Sabem aquelas 7 perguntas-chave? Há malta que envia as 7 perguntas tipo em inquérito, ok? Eu fazia isto nos contactos. Então, e como é que está a tua família? E estás a fazer o que agora? E olha, e o que é que gostas de fazer nos tempos livres? E já agora, o que é que tu pensas fazer no futuro? Malta, alguém que não nos conhece de lado nenhum, ou que nos conhece minimamente, vai olhar para este inquérito e vai dizer, olha, passou-se, agora quer saber o que é da minha vida, assim do nada. Nós temos que saber adequar, não é? Imaginem que vocês encontram alguém na internet, por exemplo, e que se identificam, por exemplo, sei lá, com algum sítio que ele foi, ou que ela foi, que viajou. Vocês podem começar pela recriação. Perguntar-lhe se, por exemplo, viajar é algo que ela realmente gosta de fazer, ou ele realmente gosta de fazer. E já agora, tendo em conta que ele foi viajar, o que é que ele faz a nível profissional? Tem alguma coisa relacionada com viajar? Ou seja, estas perguntinhas, esta nossa necessidade de fazer check no form, tem que ser dentro de uma conversa. E vou-vos dizer uma coisa, a todos, inclusive a mim. Não há errado ou certo ao fazer.
O fazer é que vos vai dar a fórmula de conseguirem depois responder a toda a gente. Nós tivemos em tempos ali de janeiro a março, mais ou menos, um grupo chamado Parceiros de Compromisso. E ali se notava que todos nós fazíamos o método forme e todos nós fazíamos de forma diferente. O objetivo era o mesmo, mas todos nós enquadrávamos na conversa, naquela pessoa, de que forma é que estava a correr o diálogo. E o forme tem que ser natural. Está bem? Nós não estamos a fazer uma entrevista de emprego. Ok? Não estamos. Nem estamos a fazer, isso é muito importante, e este livro, o GoPro do Eric, fala muito sobre isso. Eu não estou a recrutar ninguém. Se eu estivesse a recrutar alguém, eu diria quanto é que ele ia receber de salário, quais o horário que ele tinha que trabalhar, de que forma é que ele tinha que mostrar trabalho, quais os objetivos. Isso é recrutar. O que eu faço não é isso. O que eu faço é, eu tenho isto para ti, é uma oportunidade para ti. Mas tudo aquilo que vai acontecer daqui para a frente é 100% da tua responsabilidade. Porém, eu posso patrocinar a tua aprendizagem, eu posso patrocinar a tua motivação, eu posso patrocinar conhecimentos que eu adquiri e que posso partilhar. Partilhar contigo. Eu vou patrocinar o sucesso daquela pessoa. Eu não vou recrutar para ela ter sucesso. Porque recrutar qualquer um recruta. Entendem o que eu quero dizer? Chegar lá e dizer, eu tenho isto, queres fazer? Olha, é isto, qualquer um faz. Mas patrocinar, acompanhar, dar seguimento, não é qualquer um. É a diferença entre ser chefe e ser líder. E atenção, malta. Como eu disse há pouco, 50 pessoas comigo, eu não chego às 50 pessoas. Vocês nunca vão chegar a toda a gente. Não se iludam, está bem? Vocês vão chegar a quem quer estar convosco. Nós estamos hoje a fazer estas partilhas, mas eu perguntei quem fazia sentido estar. E reparem que nem todos aqueles que responderam têm aparecido. O que é que eu posso fazer de diferente? Dar o meu máximo àqueles que aparecem. E assumir a liderança sobre estes que confiaram no meu trabalho. Entendem? E respeitem isso. Não se sintam nem mais, nem menos. Mais vale trabalhar com um do que trabalhar com 10 que não têm interesse. Porque se esse um desabrocha, acontece, de repente vocês ganham um alento diferente, ganham um testemunho diferente e melhor, percebem que funciona. Malta, porque para funcionar basta um ter resultado. Certo? Então está a funcionar. O resto é caminho, é processo de cada um individual. Está bem? Ficou claro? Posso avançar? Mais ou menos, estava aqui a dizer à Diana, é mais ou menos daquela história de ontem dos orçamentos. Estás a dar um orçamento de 5.000 euros, tens de dar muito mais importância àquele que estávamos a falar de 100 euros. Ou... Exatamente. É parecido. Irmos as nossas prioridades. Eu já tive tempos em equipa, e se calhar o Joel não é garantidamente, mas a Andreia não é desse tempo. Mas eu tive tempos em equipa que eu tinha a minha agenda, e a Diana, a Renata vão se lembrar disso, eu tinha a minha agenda todos os dias, com pelo menos 2 horas com cada elemento. Eu fazia esta partilha de forma individual. Malta, gerou muitos resultados. Nós temos pessoas que hoje estão a reservar e não reservavam, por exemplo, entendem? E nós conseguimos encontrar alguma satisfação, mas muitas vezes fiquei pendurada. Muitas vezes marcava alguma coisa e não acontecia. Por exemplo, vou dar o exemplo aqui que não que seja equiparável, mas para vocês perceberem. Eu não me incomoda e que não vos incomoda a vocês a pessoa desmarcar, mas ao menos que desmarque. Que não vos deixe num... Vocês estão aqui há 10 minutos no Zoom e ninguém aparece. E esta gestão de prioridades, sim, esta gestão de prioridades e a nossa gestão em equipa vai acontecer. Está bem? Mas importa-se nem que seja um. Se é um que está lá on, vamos embora. É nesse um que nós nos vamos focar. Está bem? E isto foi uma aprendizagem para mim durante o Covid. Também. Depois. Lembram-se que ontem falamos de 13 passos? Hoje vamos falar de 8 passos. Para que vocês consigam ser eficazes no convite, está bem? Com base no Eric Worre, claro. Primeiro passo, apressa-te. Nós podemos estar a falar com aquela pessoa já há algum tempo. Imaginem que nós estamos a transformar um contacto do Instagram de frio para quente, certo? Já estamos a falar há algum tempo. Pelo menos há uns dias, né? Vamos falar assim. Nós, quando vamos fazer o convite, tem que ser algo que tenha um gatilho de urgência. Vocês estão muito ocupados, tá? Sempre que possível, usar então o tom de urgência, mostrar que estás ocupado ou ocupada,
e que é importante falar com a pessoa. O exemplo. Pá, vocês falaram com aquela pessoa de manhã, olha, estou em meio de uma formação, lembrei-me de ti, era importante falarmos. Ou, estou com pouco tempo, mas gostava muito de falar contigo. Para quem esteve ontem, temos a urgência e temos o mas. Nos exemplos, está bem? São 2 gatilhos diferentes. Isto de nós trazermos para aqui algo que é, eu quero muito falar contigo, eu tenho muito interesse em falar contigo, mas agora não tenho tempo. Está a dar 2 indicadores. Primeiro, interesse, que é, mesmo eu estando com pouco tempo, eu estou a falar contigo, certo? Segundo indicador, ele vai perceber que nós temos trabalho, que somos ativos. Entendem aquilo que eu quero dizer? Quanto maior é a nossa indisponibilidade para alguém que nós queremos mostrar aquilo que fazemos, melhor. Porque se nós estamos muito disponíveis, pode soar um bocadinho a venda. Entendem? Faz sentido aquilo que eu estou a dizer? Sim? Ok. Segundo passo, elogiar. Eu falava há bocadinho que a mensagem que mandei para a Renata foi elogiar o perfil dela. E tem que ser sincero, tá? Se vocês não tiverem nenhum elogio sincero para fazer, não façam. Não digam só que é bonito ou que é feio. Matilde, atenção, filhote. Eu sei que estás a rir, mas está-se a ouvir. Ri-se baixinho. Tem que ser algo que vocês de facto sintam, tá? Porque se não for sincero, do outro lado vai soar novamente a conversa de vendedor. Tá? E é importante dizermos o motivo pelo qual nós escolhemos aquela pessoa para falar. Porque nós temos sempre um motivo, malta. Quanto mais não seja, sei lá, o olharem para o nome e dizer, opá, eu até gostava desta, imaginem que é uma colega de escola, eu até me dava bem com esta pessoa, depois até perdemos a amizade. Olha, quanto mais não seja, vou perceber como é que ela está. E a vossa abordagem sincera passa por aqui, dizer, olha, lembrei-me de ti porque, pá, nós tivemos histórias tão engraçadas, ainda te lembras no pavilhão, sei lá, depois vocês vão buscar histórias de verdade, não é? E trazem-na para aqui. Exemplo, és uma pessoa que nunca baixa os braços no desafio, alguém que vocês conheçam que seja resiliente, por exemplo, isto é verdade, alguém que é resiliente nunca baixa os braços. Ou então, temos vindo a falar e sei que és apaixonado por viajar. E isto também é um elogio, que é, eu estou a falar contigo e percebi que temos uma paixão em comum. Ok? São apenas 2 exemplos, mas é para vocês terem uma noção. Posso avançar? Sim. Terceiro passo. Temos aqui o convite e temos 3 tipos de abordagem. Ou direta objetiva. Direta e objetiva, temos alguém que utiliza com muita frequência, que é a Patrícia Oliveira e funciona. Quando convidas alguém para ouvir a tua oportunidade de negócio e tipo é direto. Eu estou a falar contigo, gostava de agendar contigo X dia a X hora ou X dia a X hora para te mostrar a minha oportunidade, a forma como eu desenvolvo o meu negócio de consultoria. Isto é uma abordagem tal, direto. Ok? Abordagem indireta. Opa, podes, por simplesmente, se for alguém da escola, por exemplo, que vocês não tenham tanto relacionamento e que já estão nesta fase, ou até alguém próximo de vocês, um contacto bem quente, dizer, olha, pá, eu agora sou consultor, já estou nisto há algum tempo, não é? Porque vocês todos aqui, à exceção do Joel, já têm há algum tempo, mas ainda assim eu gostava muito de ter, a tua opinião era importante para mim. Eu gostava de te mostrar aquilo que eu faço. Será que se eu te fizer uma apresentação de negócio, tu me podes dar a tua opinião? Malta, vou-vos dizer, isto resulta. Está bem? Porque a pessoa do outro lado entende que a opinião dele é importante. Agora, tendo sempre em atenção, e iremos falar nisso nos próximos episódios, que a opinião da outra pessoa importará muito pouco. Está bem? Porém, nós vamos pedi-la. Fez sentido o que eu disse? Sim? Depois, a abordagem muito indireta. Opa, conheces alguém que eventualmente gostasse de ser consultor ou que seja apaixonado pela área? Estou à procura de pessoas que tenham interesse em crescer profissionalmente. Conheces alguém? Isto é uma abordagem muito indireta, é do género. Eu quero abordar-te a ti, mas vou à volta, vou fazer a rotunda das 8 saídas, entendem o que eu quero dizer? Vou dar a voltinha e tal, pronto. E até se calhar ela pode sugerir uma terceira pessoa. Já me aconteceu também. Incrível que pareça, a terceira pessoa não se registou e a primeira pessoa registou-se. Ok? Que é o síndrome do amigo oculto. Está bem? É um síndrome muito interessante, que é, pá, se ele então achou isto uma oportunidade, eu que sou amiga dela não vou achar isto uma oportunidade. Entendem? É aquele sentimento quase de pressão do outro achar e eu não achar. É um bocadinho por aí, está bem? Efeito manada. Depois, quarto passo.
não resultou nenhum daqueles, ou vocês não se identificam com nenhum daqueles, eu não posso fazer isto aos braços, que até me ver lágrimas aos olhos. Se eu te disser que gostava de te mostrar uma oportunidade, tu aceitarias marcar um café? Aceitarias marcar um Zoom? Ok? Se eu estou nesta disponibilidade, tu estarias na mesma disponibilidade? Isto funciona muito bem para contactos que são a resposta do sim e não. Sabem aqueles contactos que nós fazemos e dizem sim, não, talvez, não sei, nem por isso. Um smile, tipo a pior coisa que pode acontecer alguém responder algo que nós perguntamos com um smile. Este quarto passo funciona. Funciona porquê? Porque das duas uma pessoa vai dizer que não ou vai ignorar-vos para si naquele momento e vocês vão fazer o truque do chamado next, tá? Vamos avançar. Depois, quinto passo, compromisso de tempo. Malta, marcar o dia e a hora. A pessoa que manda nesta conversa são vocês. Vocês têm uma agenda a cumprir, vocês têm clientes a viajar, vocês têm o vosso full-time, vocês têm filhos. Portanto, sim, a oportunidade é fantástica, mas quem manda no meu horário sou eu. Uma coisa é eu marcar e haver um atraso e eu disponibilizar-me para aceder a um atraso. Outra coisa é ser a pessoa a marcar. Porquê? Quando nós marcamos uma data e uma hora e fazemos com que alguém consinta essa data e essa hora, é como se nós estivéssemos a assumir um compromisso. Ainda que possa não cumprir, mas ainda assim eu fiz o meu trabalho. E imaginando que a pessoa está assim muito reticente ou vocês não estão muito certas que ela vai aparecer, agendam o próximo contacto. Imaginem, estão a falar com esta pessoa hoje e ela diz-vos que sim a um horário, mas diz-vos que sim a um horário na próxima segunda-feira. Vocês vão dizer, olha, no sábado, durante a tarde posso enviar-te uma mensagem para confirmarmos e acertamos efetivamente o horário? E melhor, somos sempre nós que terminamos a conversa e que nos despedimos. Sempre. A última mensagem tem que ser de nós. Nem que seja estamos combinados, nem que seja um smile, nem que seja um fixe, não interessa, malta. Temos que ser nós a encerrar. Porque somos nós a iniciar, somos nós a guiar, somos nós a controlar, somos nós a fechar. O controle e o domínio de toda a narrativa tem que ser do consultor. Imaginem o que seria ser um cliente a dominar a vossa narrativa quando estão a vender uma viagem. Certo? Não ia resultar. Aqui é igual. Porque senão ele vai para a reunião com poder. E vou colocar poder entre aspas. E esse poder é-lhe dado dentro da reunião e vocês vão perceber como na próxima formação sobre isto, está bem? Mas esse poder é-lhes dado durante um determinado tempo porque nós precisamos que eles se sintam poderosos. Está tudo bem. É uma técnica, está bem? Falaremos sobre isso no terceiro passo para ser profissional. Até aqui, acompanharam? Está claro? Boa. Alguns exemplos. Eu não coloquei aqui porque não tive tempo, como vocês devem imaginar. De qualquer das maneiras, eu vou pedir à Matilde daqui a pouco o meu telemóvel. Ou então, melhor, vamos fazer o seguinte. Eu vou interromper o compartilhamento. Vou abrir aquele grupo que vos falei há pouquinho, chamado Parceiros de Compromisso. Por favor, malta, não digam a ninguém, está bem? Que se a malta não me der autorização, eu não me ponho aqui em trabalhos. Não há necessidade. E vou tentar partilhar aqui convosco alguns exemplos. Que de certeza nós temos aqui. Ora bem, vamos ver. Olha, por exemplo, a Diana hoje fez uma partilha. Vocês conseguem ler bem? Ou não? Se eu fizer assim, melhora? Ou não? Sim, sim. Ok. Está melhor. Eu consigo, Isto é mas uma não sei. abordagem ao contacto frio, né? Isto é uma abordagem ao contacto frio, certo? Não, mas neste caso foi ela que me abordou. Exatamente, sim. É o inbound, ok? Para quem teve na primeira formação, é o inbound. Mas é uma abordagem ao contacto frio, não é? A partir Uhum. deste momento, mesmo que ela tenha sido abordada a Diana, vai ter que controlar esta conversa. A partir do momento em que ela responde, o controlo da conversa tem que ser da Diana. E ela vai andar aqui mensagens e tal. E, olha, ela faz exatamente aquilo que nós dizemos para fazer. Faz um elogio. Achei o teu perfil interessante. O das viagens. Ok? E então a Diana faz aqui exatamente aquilo que
Deve fazer. Não fazemos form. Porquê? Porque foi um contacto que veio ter connosco e o form pode ser feito em reunião. Está bem? Se fosse ao contrário, existiria necessidade provavelmente de fazer um form. Aqui, a Diana deu-lhe apenas uma opção de horário, mas o ideal é darem duas. Está bem? Não. Não, eu disse amanhã, como é que disse? Amanhã ou segunda. Tens razão, desculpa, não estava a ler bem. Ela deu aqui duas opções, exatamente como deve ser feito, ou amanhã ou na segunda, e neste caso à mesma hora. Quem controla o horário é a Diana. Ok? E depois, ela faz aqui uma data de elogios, não é? Eu adoro e tal. Olha, costuma viajar muito para a Ásia, quero muito conhecer esta Diana. Começaram... Pois é, Diana. E isto é um exemplo prático de uma abordagem direta de alguém, mas que de repente o controle tem que ser nosso. Eu queria só ver se vos conseguia mostrar alguma abordagem nossa direta, de certeza que nós vamos ter aqui nos mídias 500 mil. 500 mil, sim. Como vocês podem ver, a determinada altura isto parece pipocas a aparecer. Deixem-me ver aqui se eu tenho alguma. Olha, por exemplo, este da Cláudia. Este é através do LinkedIn, está bem? É outra abordagem. E ela manda assim a mensagem, ok? Como vocês veem aqui, muito básico, objetivo, porque estamos a falar de uma rede social que trabalha o profissional, não é? Que as pessoas estão lá à procura de novas oportunidades. E e ele aqui é muito giro porque diz a minha pessoa também. Olha o Paulo já esperto. Mas isto para vocês perceberem que são vários exemplos. Ok? Vou andar aqui para a frente, que ela tem o seguimento. Outro também, contacto direto. Conseguem ver aqui, estou disponível para te reunires comigo, Zoom, terça às 21 ou quarta às 18. Mas para que fim, o que é que eu ganhava com isso? Vamos ver se temos seguimento do Leandro. Não temos. Vamos ver. Pode ser. Pois não. Estava a ver aqui. Olha, isto é uma mensagem do Jorge também, que fez ali uma abordagem direta. Tenho um negócio no digital, estarias disposta a conhecer mais? E ela dá desculpa dos estudos. Pá, temos aqui imensos, imensos. Olha. Deixa eu ver este aqui, o que é que tem? Olha, sinceramente acho que não estou interessado. Ok. Conseguem ver o que é que foi feito aqui? Eu não sei quem é que enviou esta mensagem. Foi Jorge. Conseguem perceber o que é que foi feito pelo Jorge? Ainda tendo recebido um não claro, ok, ele ainda assim atira o barro à parede. E justifica, sendo que adoras tanto viajar, tal como eu. Ok? Não sabemos se deu ou não reunião, não vos consigo dizer. Olha, aqui temos alguém que imediatamente vos faz perguntas. Já agora, vamos voltar aqui. Nisto do convite, há sempre o pânico se do outro lado fazem perguntas para as quais não temos resposta, não é? E se me perguntam algo que eu não sei responder? O que é que eu faço? Fujo? Ignoro? O que é que eu faço? Malta, é para isso que servem os grupos, está bem? Sempre que nós... É isso, este grupo principalmente. Se vocês sentirem que estão lá na hora, na resposta, podem não mandar para um grupo, mas podem enviar uma mensagem direta, por exemplo, para a Renata, se identificarem com a Renata. A Renata de certeza que vos vai dizer o que faria. Ou para mim, ou para a Diana, ou para a Andreia. Imaginem que de alguma forma, a pessoa com quem vocês estão a falar, e daqui a importância de nós conhecermos muito bem a equipa onde estamos. É alguém que trabalha em shopping, por exemplo. Que está cansado, está saturado. Dentro deste rol de pessoas que estão aqui, quem é a melhor pessoa para vocês pedirem que tipo de abordagem fariam? Renata. Infelizmente. Ou felizmente, ok? Porque tem uma utilidade. Por exemplo, eu acho, na minha opinião, também, ou se tiver filhos, eu não tenho filhos, então ia pedir, por exemplo, se fizesse uma reunião com a pessoa, pedia à Daniela que estivesse presente, por exemplo. Sim. Ou a Andreia, que também é mamãe. Exato. Imaginem que há alguém que é apaixonado por motas. Por André. acaso, e a Andreia temos isso em comum, não é? Facilmente nós, ou melhor, a Andreia e o Pedro, seriam Exato. o lápis perfeito numa reunião. Isto de nós conhecermos também as pessoas que estão connosco permite-nos tirar o peso desta conversa, porque isto, malta, no início, eu podia dizer-vos e fazer aqui um pet talk de que sim, vamos embora, é um desafio do cacete.
mas é muito prazeroso. Está bem? Porque de repente nós percebemos que nós somos pessoas muito diferentes e muito mais corajosas do que aquilo que nós achávamos. E vamos cometer muitos erros. Vamos dar muitas vezes com a cabeça na parede. Mas dá-me um gozo imenso perceber que ainda assim eu fui lá. A primeira vez que me falaram em equipa, eu conto esta história N de vezes, mas a primeira vez que me falaram em equipa foi o nosso querido André Fragoso, coitado. Eu mandei-o, isto está a gravar, eu não vou dizer, está bem, mas é aquela palavra que é cará e depois acaba em lu. Pronto, mandei-o para esse sítio e disse, eu nunca na vida vou trabalhar pessoas. E eu trabalhava, e é muito interessante isto, por isso é que eu me identifico tanto com a Renata, porque eu trabalhava com contacto ao público, eu trabalhava num centro comercial e aquilo que eu dizia é, tu pela tua saúde tira-me as pessoas da frente, eu não quero saber de pessoas na minha vida, e eu tenho pessoas que chegam, eu falo o dia todo, eu não me apetece. E mandei para aquele sítio que há bocado disse. Bom, a verdade é que eu descobri uma paixão, ok? E sim, sou muito apaixonada pela área das viagens, mas sou muito mais apaixonada por isto. Malta, eu não fui trabalhar hoje à tarde porque tinha que dormir e pensei, eu logo tenho uma formação para dar. Entendem? Eu não estou aqui só para fazer o meu papel. Eu sou mesmo apaixonada por isto. E dá-me um gozo, uma satisfação tremenda perceber que vocês entendem o desafio que é para nós, mas ao mesmo tempo que respeitam, que põem em prática, que experimentam, que se funciona ou não. Eu fiz isso com o André. O André partilhou tanta coisa comigo em 2 meses e meio. Eu estava com o André todos os dias, malta. De segunda a sábado. Em período pandémico. Todos os dias. É por isso que as pessoas não entendem como é que nós criamos uma afinidade com o André, com uma Cris, com o Roger, por exemplo. O Roger já foi uma situação diferente. Mas é porque nós desenvolvemos, criamos uma dinâmica de negócio. Eu saí tanto da minha zona de conforto com o colo deles. Entendem? Quando eu fazia merda, ou quando dava merda, eu ia falar com eles. E fica tipo o ponto de socorro. Entendem o que eu quero dizer? Quando estás aflito e estás à deriva, é com eles que tu vais falar. E eu fico muito orgulhosa quando as pessoas olham para mim como o ponto de socorro. Porque, de alguma forma, elas olham e identificam, ok, a Daniela é capaz de conseguir ajudar aqui, a Dani é capaz de conseguir dar umas luzes. Mas também, para isso acontecer, para vocês poderem ter que acionar o ponto de socorro, a ação tem que acontecer. Vocês têm que querer ir lá experimentar. E o desafio muitas vezes não é ter resposta pós-ação, é fazer a ação. Há muito tempo que eu não faço convites, porque tenho a minha filha muito feliz aqui do lado, porque digamos que todos nós temos picos e vales. Olha, outro livro interessante que vocês podem ler, está bem? Muito pequenino e muito giro, dá assim umas dicas muito interessantes. Esse eu não tenho para vos mostrar, só tenho em PDF. O picos e vales, nós temos momentos neste negócio que estamos no auge há 1 hora. Daqui a 2 horas já estamos aqui. Vocês já nem veem, estão a entender? É tão vale que vocês já nem veem. E é uma gestão totalmente nossa, porque nós não temos nenhuma obrigação. Entendem aquilo que eu quero dizer? Enquanto que nós no nosso trabalho full-time andamos nos picos e vales, mas mesmo num vale temos que lá ir, aqui nós podemos não ir. Só que a diferença do nosso full-time é que nós vamos lá e ganhamos o mesmo, seja um pico, seja um vale. Aqui, se nós vamos lá num vale, nós vamos ganhar. Vamos, inevitavelmente. E eu estou num vale ainda. A maioria das pessoas que trabalham comigo diz que não. Mas eu sinto-me. Entendem o que eu quero dizer? Eu, para poder fazer a partilha com alguém, eu tenho que me sentir bem. Porém, se eu também fizer, eu sinto-me bem. Entendem? Portanto, é um bocadinho... É uma gestão. É um desafio. É um caminho. Mas para alguém que quer e que almeja, ok, ser mais do que coordenador, é inevitável. Se vocês querem ter um negócio rentável que não dependa 100% do vosso esforço, melhor que ao não depender 100% do vosso esforço, permite que outras pessoas ganhem 200, 300, 400% acima daquilo que teriam na sua vida expectável, então nós temos que passar esta barreira. Tá? Não é fácil, não é simples, mas é possível. É mesmo. E cada vez mais, se vocês se rodearem, e eu vou daqui a pouco pôr um bocadinho a Renata a falar sobre isso, se vocês se rodearem de pessoas, é fácil. O que eu te vou pedir é fácil.
de sim. pessoas que fazem este trabalho, de pessoas que estão ativamente neste trabalho, de repente vocês deixam de ver um bicho papão e começam a ver, ok, eu posso experimentar isto, eu posso fazer aquilo, se eu fizer assim, como é que eu respondo? Se eu tiver dúvidas, eu tenho alguém lá para falar. Este efeito manada que todos estamos para o mesmo. Malta, no Parceiros de Compromisso, nós em 3 meses fizemos apresentações de negócio seguidas 42 dias. Seguidas. Segunda à sexta, nós tínhamos apresentações de negócio. Às vezes com uma pessoa em sala e 20 consultores. Mas tínhamos. O efeito manada, o efeito confiança. Sim, o efeito confiança gera mesmo resultado. E atenção, malta, lembrem-se, o primeiro passo, o foco do resultado não é a pessoa dizer que sim. O foco do resultado é nós sairmos de lá com a consciência que fizemos o melhor que podíamos ter feito. E acrescentar experiência pessoal. Quem me conhece sabe que eu chego sempre ao fim de uma reunião e penso, o que é que eu poderia ter feito melhor? A minha primeira pergunta, mesmo que a pessoa se tenha registado, o que é que eu poderia ter feito de melhor? E isto permite-me fazer uma análise diferente. Se eu colocasse em prática, e malta, vou-vos dizer isto com toda a modéstia possível, se eu colocasse em prática, de fio a pavio, sempre o que eu tenho de aprendizagem, garanto-vos que seria uma ótima consultora. Só que não coloco, quebro. Quem aqui nunca quebra? Todos nós vamos quebrar, a determinada altura. Mas ainda assim o nosso potencial está cá. Quando nós duvidamos do nosso potencial, aí sim é grave. Aí sim peçam socorro, está bem? Liguem as sirenes todas, vamos tomar café, vamos comer um crepe, não sei. Liguem-me para mandar para aquele sítio, não sei. Está bem? E eu brincava muitas vezes isto durante o tempo pandémico e durante o ano que passou, que é, quando vocês estiverem num momento de socorro, se tiverem que mandar alguém para aquele sítio, liguem-me. Porque é para isso que eu sirvo. Eu não estou a recrutar pessoas. Porque um recrutador recruta, assina, meu amigo, agora o terreno é teu. É não é isso que eu faço. Não foi isso que fizeram comigo. Eu não sei ser diferente. E não é criar uma relação umbilical, ok? Não é disto que estamos a falar, mas é, se eu estou num momento desafiante de negócio, eu vou ligar àquela pessoa. E posso não ser eu, pode ser a Patrícia Oliveira, pode ser a Diana, pode ser a... Não interessa. Garanto-vos que mesmo estando num vale, nós para os outros temos sempre uma resposta pronta. Ok? Sempre. Mesmo nós não estando muito bem. Foi fixe. Foi importante. Tenho uma pergunta. Força. Mas antes da tua pergunta. Aquilo que eu dizia de nós estarmos rodeados de pessoas que fazem isto com alguma naturalidade, facilita ou não facilita? Tanto que estas reuniões, estas formações que como já não havia há algum tempo, também têm vindo a ser cada vez melhor e têm-nos motivado cada vez mais. É isso. Porque aquilo que não é visto, não Eu é sinto isso. Entendes? O que não é visto, entendem, aliás, o que não é visto não é sentido. Eu sinto que eu criei uma relação com um grupo que fazia coworkings. Aliás, eu tive algumas pessoas que me disseram que se sentiram meio perdidas porque eu deixei de fazer. E eu respeito. Porque quem se pôs nessa posição fui eu. E uma posição que me faz muito feliz, malta. E quando eu percebo que se as pessoas para estarem conectadas têm que me conhecer, porquê é que eu sou tão conectada com o André Fragoso, com a Cris, com o Roger, com a Sofia? Porque nós efetivamente estamos juntos. Falamos sobre, é ativo. Ok? No caso da Renata, eu não tive, mas ela conectou-se com uma Patrícia Oliveira e com uma Patrícia Mano. E de repente encontrou o apoio diferente. Com uma abordagem diferente, porque eu e a Patrícia Oliveira temos abordagens totalmente diferentes. E resultados totalmente diferentes. E está tudo bem, desde que vocês encontrem esse apoio. E não se inibam de ir procurar. Renatinha, a tua pergunta, por favor. Então, não é pergunta, é pronto, vá falar aqui sobre um bocadinho sobre esse aspecto de fazer equipa. Como vês, eu e a Patrícia fazemos as coisas muito parecidas, né? Porque eu vejo assim, foda-se, se ela consegue, eu também conseguir. É isso. Copiar. Não é copiar, mas é tirar ideias e coisas. Pronto. Quando a gente publica no Instagram, vêm as pessoas falar connosco, certo? E imagina que vem falar contigo uma pessoa que tu não sentes qualquer conexão nenhuma e nem sequer te vês a trabalhar com essa pessoa. Como é que tu fazes? Simples.
Tomo uma decisão. Primeiro, ou aceito que vou falar com aquela pessoa e vou tentar perceber o que é que vai acontecer, mesmo não me identificando com ela, ou sou seletiva e não falo com aquela pessoa. Vamos ao primeiro cenário. Primeiro cenário, tu vais fazer a apresentação do negócio e vais conhecer aquela pessoa, se ela aceitar. Ok. Faz a apresentação e dentro da apresentação tu vais ter uma noção se te identificas ou não. Também vais perceber se há pontos de relação ou não. Se ela se registar, vamos colocar o cenário aqui. Ela regista-se. Renata, não falta pessoas que possam dar apoio a esta pessoa mesmo que tu não te identifiques. De alguma forma tu tens uma equipa e está tudo bem. Ou então optas por dizer, ok, ótimo, olha, tens aqui o perfil, podes seguir, qualquer coisa dispõe, e a pessoa insiste que quer conhecer o negócio. Primeiro, nunca faças esta apresentação de negócio sozinha, se não te identificas, nunca. Arranja sempre alguém. Porquê? Primeiro, porque tu podes não te identificar, mas eu posso ter uma abordagem com aquela pessoa que rapidamente tu te vais dizer, ok, faz sentido para mim se esta pessoa ficar comigo. Porque tu estás influenciada pela emoção. Entendem o que eu estou a dizer? Sim, faz sentido. Isto num cenário de eu quero fazer reunião. Se não quiseres fazer reunião, dizes, ok, neste momento estou com a agenda um pouco cheia, voltamos a falar. E vais mantendo o contacto. Ok. Porque, no caso, nós estamos a falar de patrocinados no Instagram, está bem que fique claro. Há um patrocinado no Instagram que vai atrair contactos, certo? E que nós vamos ter, à partida, quem vê um patrocinado, nós vamos ter muitos contactos, certo? É este o nosso objetivo. O nós dizermos que temos neste momento a agenda completa, não vai soar estranho. Vai soar profissional. E vai nos dar tempo para perceber que pessoa é que é e se faz ou não sentido nós reunirmos com aquela pessoa. E vou-vos dar outra dica ainda. É muito interessante esse tema. Lembram-se daquilo que o Ricardo agora disse dos 5.000 ou dos 100? Aqui é igual. Nós podemos escolher com quem queremos trabalhar. Aquilo que nós devemos evitar é tentar num saco de espigas de milho, ok? Encontrar apenas um que está solto da espiga. Não podemos ser seletivos ao máximo. Bolas, mas podemos ser seletivos. Eu posso não querer trabalhar e ponto. Já me aconteceu. Já me aconteceu marcar reunião, malta. Estar na própria da reunião e desistir. Nem mostrar o vídeo. Dizer, olha, foi ótimo, adorei conhecer-te, mas de facto acho que, pá, não encontramos aqui uma solução. Quem sabe mais para a frente? Eu já fiz isto. E isto é ser profissional. Sim, todas as pessoas que respiram dos 16 aos 200 anos estão aptas a fazer este negócio, certo? Também nos diz aqui este menino. Mas nós próprios somos seres e temos que nos identificar com quem vamos trabalhar. Às vezes acontece o oposto. Nós acharmos que é uma ótima pessoa e de repente a coisa transforma-se e não é. Mas quem nunca, né? Na nossa vida, no dia a dia, no trabalho, nos cafés, certo? Aqui, tendo em conta que temos uma vantagem que é nós não obrigamos ninguém a fazer um pagamento de uma licença, malta. Isso não existe. Certo? Alguém aqui foi obrigado? Não. Não. Se nós não obrigamos, de quem é a responsabilidade do pagamento? Da pessoa. Então, para mim, só conta aqueles que dizem que estão e estão. Não conta aqueles que dizem que vão estar e não estão. Pois se calhar eu acho que tenho mesmo esse bloqueio. É. Sabe? De tipo, Ah, imagina, é. eles estarem a fazer o registro, estarem a gastarem vá, aquele dinheiro e depois tipo não sair nada dali. E Isto. eu não me identificar sequer em ajudar aquela pessoa ou em querer ajudar aquela pessoa, percebes? Sim. Tipo, tem que bloquear aqui qualquer coisa. Acho que posso dar-te um truque que aconteceu comigo, que é nós temos que aprender a gerir as nossas emoções e as nossas expectativas. Porque nós muitas vezes fazemos uma avaliação e de repente a avaliação sai toda ao contrário, para bem ou para mal, tá. Mas isto é, a partir do momento em que alguém te diz sim, ok, isto faz sentido para mim, né? Aquela pergunta do, ok, para te tornares consultor, vais fazer o pagamento em referência multibanco ou com cartão, ok? Tipo isto, tá? A partir do momento em que a pessoa diz é em cartão ou é em multibanco, quem tomou a decisão? Tu só fizeste uma pergunta. Ponto. A partir daquele momento, e isto é uma formação que vocês vão ter, que é o 6º passo. Não, o 5º. O 5º passo
vai-vos trazer uma luz sobre como tratar este tipo de pessoas que nós registramos e com as quais não nos identificamos à partida. Está bem? Vamos dar tempo ao tempo, mas sim, é uma decisão que tu tomas, ou fazes ou não fazes. E, honestamente, é uma decisão inteiramente tua. Só tens que perceber se estás a colocar tudo no mesmo saco, espigas e milhos soltos. Porque depois fico naquela, tipo, não estou a perder se calhar uma pessoa, uma oportunidade, estás a perceber? Mas tipo, penso que assim, epá, tipo, não tenho paciência para esta gente, percebes? Tipo, para pessoas assim, para que é que eu vou estar por exemplo, houve uma miúda que já disse que se vai registrar, aquela que eu disse que está a fazer a tese, e ela no outro dia disse-me assim: olha, Renata, eu gostava de conhecer a plataforma, não sei o quê, tens algum tempo disponível? E eu com essa rapariga nem precisei tipo, de chamar a ninguém, porque tipo, senti-me totalmente confiante, percebes? E havia uma afinidade, embora seja apenas pelo Instagram e por alguns zooms que nós fizemos, mas senti-me totalmente à vontade, falei com ela abertamente sobre tudo, estás a ver? Mostrei-lhe a nossa plataforma, como é que funcionava, como é que nós podíamos trabalhar, a diferença entre o Booking e a nossa plataforma, tipo, ela adorou e ela disse, ok, tipo, eu vou só mesmo acabar a tese e a partir daí vamos avançar, e com essa pessoa, é mesmo aquela pessoa que eu digo, ok, identifico-me, é igual a mim, e eu vou ter imenso prazer em trabalhar com esta pessoa, percebes? Agora, as outras, há mais pessoas que vêm ter comigo, ou que até me conhecem, ou que até às vezes falam comigo no Instagram, e eu digo assim, pá, oi, não tenho paciência para te aturar, tipo, Sabem uma coisa que pode aqui resultar? Lembrem-me agora. Eu utilizo e dei-vos aquela dica da pergunta do quão incrível seria, o que é que se faria daquela viagem incrível, por exemplo, né? nos orçamentos. Eu cheguei a utilizar algumas vezes uma dica, até me foi dada pela Joana, da Joana e Patrick, vocês conhecem todos? Sim? Foi-me dada por ela, uma reunião que eu pedi para estar com ela, que era, imagina que eu aceito fazer a apresentação de negócio contigo. O que é que tu vês que possa acontecer? O que é que tu gostavas que acontecesse? E se for um contacto, malta, vamos colocar isto, está bem? Em pratos limpos ou os pontos nos is. Se for um contacto de interesse de te conhecer só porque tu és gaja, ele vai dar uma resposta que tu imediatamente vais perceber. Nós somos inteligentes a esse ponto. Imaginem que é um gajo. Está aqui o Ricardo e está aqui o Joel. Se for uma gaja que vos quer conhecer, que pode acontecer, não é? Vocês estão no mercado, apesar de atrelados, mas estão no mercado, vocês vão imediatamente perceber, porque não vai haver uma resposta de negócio. Eu gostava de conhecer melhor e tá, entendem? Imediatamente vai ser descortinado. Ou se for alguém que só quer, tipo, dar trabalho, a maioria vai-vos dizer, porque olha, estou curiosa e queria saber como é que isso funciona, mas vais fazer a apresentação. Ou vocês vão ter um ataque, ou vão ter uma lamechice. E vai-vos permitir colocar um caminho naquilo. E mesmo que vocês aceitem fazer a apresentação de negócio, vocês vão estar minimamente preparados para aquela apresentação. Está bem? Pode ser uma técnica. Tentar uma coisa. Podes. Imagino, eu também usava. Às vezes eu envio aquele link que tem o vídeo da apresentação. Até mesmo, pronto, às vezes não consigo encontrar um tempo para estar com a pessoa e envio o link que tem a apresentação, o webinar mesmo da Rita Alves, não, Ruth Alves, da Ruth Alves, que são 15 minutos e que explica o negócio todo e tudo mais. Também poderia ser um ponto. podes mandar esse link, Diana? Sim, claro. Partilha lá no geral, se calhar. No nosso pode ser. Sim, sim. Ele foi partilhado, sei lá, já há algum tempo no É aquele webinar que está tipo na página de negócio. Mas aquilo mudou e eu agora já não consigo tirar o link de lá, não consigo fazer nada. Não consegues? Não, É fácil. estou muito burro. Pois está bem. Está bem, eu ponho lá tudo, não te preocupes. Diana, tá bem? A vantagem é que nós aqui podemos ser, que está tudo bem, que há sempre alguém que partilha. Exatamente. Pode ser uma técnica, que é não tens que estar a dispor tempo para aquela pessoa. E se eventualmente ela tiver interesse, ela vai dizer que se quer registrar. Vai perguntar e depois fazes tipo lá tentas encontrar um bocadinho. Estou a perceber, sim, se calhar faz sentido. Ou isso envias o link de registro. Está bem, malta? Super impessoal, mas também na verdade é alguém que vos procurou. Entendem? A responsabilidade é vocês fazerem o melhor trabalho, sim, e se vocês não se identificam, então fazer a apresentação da CEO da empresa à partida é mais do que profissional, não é? Eu já vi e gosto bastante.
percebes? Ok. Portanto, sim, pode ser uma estratégia. Mas Não fala, acho que também depende um bocadinho, mas se tirares também só 15 minutos para ouvir também consegue. Não fala da parte do pagamento faseado da subscrição, que depois podes usar, por exemplo, se a pessoa te dizer, não tenho agora 349 euros, podes depois abordar essa parte noutra altura. Pronto, tem assim algumas coisas que não falam mesmo para e que podes usar depois. é no fundo feito para ser uma primeira exposição, entendem? Exato. O objetivo. Até porque este livro, no próximo capítulo, diz: vocês, a maioria acha que nós fazemos a exposição e dá registro. Teremos Sim. outra história para vos contar, está bem? Não é assim que funciona. Mas sim. Dizer-vos então que nada como experimentar. Então, Andreia, eu também percebi que tu, no entusiasmo, foste fazendo uma abordagem no teu Facebook sobre isso, tu gostavas de fazer o mesmo que eu e, ok, Uhum. também, apesar de estar ausente, invisível nas redes, eu estou a ver-vos. Se eventualmente tiveres alguma dúvida, alguma necessidade, por favor não te inibas, está bem? Questiona, porque é um caminho desafiante, que muitas vezes pões o pé de fora, voltas a pôr o pé dentro, voltas a pôr fora, voltas a pôr dentro, e depois quando metes a sério, tá? E faz parte. E Joel, que estás a ouvir isto pela primeira vez, provavelmente, se eventualmente também sentires alguma dúvida, alguma questão, nós estamos aqui disponíveis para ajudar, está bem? Dizer que esta área de negócio é aquilo que de facto vos vai permitir a liberdade. A maioria de nós procura a liberdade, está bem? De tempo, de dinheiro, geográfica, o que for. Se nós querermos ter essa liberdade, nós temos que ter equipa connosco, está bem? É mesmo importante. O nosso trabalho não vai desaparecer, eu não vou deixar de ter clientes, eu não vou deixar de fazer promoção ao produto, porque, malta, vamos lá ver. Uma viagem que me demorou 5 minutos, hoje traz uma comissão de 240 euros, vamos ser honestos, não é? Quem dera a muitos ganharem 5 minutos de 240 euros, não é? Vá, vamos pôr isto em meia hora entre preparar papelada e não sei o quê, é brutal. Porém, se calhar vou mais de coração cheio porque a Diana pôs em prática e funcionou. Entendem? E esta descoberta não foi imediata. Isto não aconteceu no imediato. E vocês podem nunca descobrir. E está tudo bem com isso. Está tudo bem. Vocês não têm obrigatoriedade nenhuma. Mas acho que é importante, já que estamos a falar de partilha e de como ser um consultor pró, é disso que nós estamos a falar aqui todos os dias que vimos cá, então vocês têm que ter o máximo de informação possível. E arrisquem, está bem? O máximo que pode acontecer é vocês terem que ligar o alarme, carregar no botão SOS e alguém vos vai socorrer, está bem? Vou parar aqui a gravação.